mensagem para essa noite é esse: Deus está curando a fonte. Hoje é noite em que Deus está curando a fonte. Alguém recebe a cura aí nessa noite, através da palavra de Deus? Deus tem cura para a tua vida, Deus tem cura para o teu coração, aleluia. 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, e verso de número 19. Aleluia. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, a cidade está bem localizada, mas a água não é boa, a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai purificar na tua vida hoje vai permanecer puro. Aquilo que Deus vai trazer sobre o teu coração hoje como realidade da palavra vai permanecer puro em nome de Jesus. Os fatos que antecedem aqui essa leitura que nós fizemos, os relatos aqui, aquilo que antecede são os momentos, na verdade são os últimos momentos de Elias na face da terra, antes de ser arrebatado, levado aos céus por uma carruagem de fogo. Os últimos momentos do profeta Elias, e ele está acompanhado do profeta Eliseu. A história começa em Gilgal, quando Elias começa então a caminhada e ele vai até Betel, e Eliseu diz: eu vou com você, você vai para Betel, eu vou te acompanhar. Quando chega em Betel, Elias vai dizer: olha, agora eu preciso ir para Jericó. E Eliseu vai dizer: eu vou a Jericó com você, mas eu vou te acompanhar. De Jericó até o Jordão, onde ambos, segundo o relato bíblico, vão passar em terra seca. Elias tira o manto, enrola, bate na água, a água se divide e eles cruzam o Jordão em seco. Milagre, maravilha de Deus acontecendo. Eliseu cruza, junto com Elias. E naquele momento Eliseu faz um pedido a Elias: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, porção dobrada do teu espírito profético. Eu quero a porção dobrada daquilo que você carrega. E Elias vai dizer: olha, dura coisa você pediu, mas se no momento em que eu for levado aos céus, você estiver comigo, você vai receber. E hoje eu creio que é uma noite de a gente receber uma porção do céu sobre a nossa vida, uma porção que vai nos avivar, que vai nos despertar, que vai nos ativar para aquilo que Deus já está fazendo. Sorria, alegre-se, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus é fiel, aleluia. Então agora Eliseu faz o pedido e Elias diz: olha, se você estiver comigo, quando isso acontecer, você vai receber. O texto continua a narrativa e acontece pouco depois desse comentário, dessa fala, Elias de fato é arrebatado aos céus. Quando está sendo arrebatado, subindo aos céus, deixa a capa fica na terra, e Eliseu vai tomar posse daquela capa. Elias agora é levado aos céus, Eliseu está voltando, vai cruzar o Jordão de volta, enrola a capa, vai bater na capa, o Jordão se divide, Eliseu passa em seco, E eu acho isso lindo, o que está acontecendo ali, nesse momento. Aquilo que Eliseu desejou, ele recebeu. Aquilo que Eliseu pediu, ele recebeu. E quando ele vem voltando, e agora os homens o vêm voltando sozinho, homens que já diziam: olha, você sabe que é hoje que o teu Senhor vai te deixar, você sabe que é hoje que Elias vai te deixar, você sabe que ele vai ir e você vai ficar só. E agora quando ele vem voltando sozinho, então sem Elias, vem voltando somente Eliseu, os homens vão até ele e agora se dispõem: olha, nós podemos juntar um grupo de homens valentes e nós vamos atrás para ver se achamos Elias. Quem sabe o Senhor deixou ele em algum monte, em alguma montanha, em algum vale. E Eliseu vai dar uma palavra: não é necessário, não vão. Mas eles são insistentes, porque existe gente que é teimosa. Existe gente que teima, mesmo quando tem uma palavra dizendo não, mesmo quando tem uma palavra da parte de Deus dizendo não insista.
Mas eles insistem tanto que o profeta permite, então vão. E eles vão. 3 dias depois eles voltam como? De mão vazia, porque foram fazer algo em vão, porque já tinha uma palavra, já havia uma direção. A palavra de Deus diz nos Salmos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão edificando. Sabe o que nos desgasta? Não é o trabalho, o que nos cansa é um trabalho em vão. É um trabalho que a gente faz e não vê fruto. É um trabalho que a gente faz e não vê algum resultado. E nesse momento, quando eles voltam, Elias vai dizer: eu não avisei? Eu não avisei que não precisava ser assim? Eu não avisei que não precisavam ir buscar, né? Ele já sabia, mas ele permitiu. E aqui então nós chegamos no versículo que nós lemos, no verso 19, quando a Bíblia diz que alguns homens, moradores daquela cidade, moradores daquela região, vão até Eliseu. E eles vão agora ao profeta Eliseu para levar uma situação delicada, para levar uma situação difícil. Quem sabe você veio hoje nesse culto, né? E quem sabe você trouxe hoje para cá uma situação delicada. Quem sabe você veio hoje para essa reunião e às vezes a gente não consegue dar um glória a Deus, não consegue se alegrar. Não é porque a gente não quer, é porque a gente chegou carregando uma situação difícil. Quem sabe você veio hoje para apresentar diante de Deus uma situação complicada, uma situação talvez que para você parece até mesmo impossível de ser mudada, de ser resolvida. Era assim que esses homens chegaram. Observa que o texto diz que a cidade era bem localizada, ela possuía uma boa localização, era uma cidade boa. Talvez fosse uma cidade boa para se habitar, quem sabe um bom lugar para se fazer morada, um bom lugar para ver os filhos crescer, um bom lugar para prosperar, um bom lugar para desenvolver um trabalho naquela região. Mas eles chegam com um problema. Eu sei que eu falo para gente hoje aqui que queria se alegrar, mas quem sabe hoje o problema que você carrega te impede. Quem sabe hoje o problema que está na sua mente e consequentemente no teu coração te impede de se alegrar como você gostaria. Eu acho primeiro lindo porque a Bíblia diz que são moradores daquele lugar. É gente que habitava ali, que conhecia aquela terra, que sabia das possibilidades dela ser extremamente boa, que sabia das possibilidades dela ser uma terra frutífera, das possibilidades dela produzir algo bom. E eu gostaria que você entendesse isso. Existe alguém no céu que sabe aquilo que é possível acontecer na tua vida. Talvez quando você não enxerga possibilidades, Ele vê. Talvez quando você acha que não há possibilidade de mudar, de transformar, de colher, de ser frutífero, acredite, existe alguém no céu que acredita em você. Existe alguém no céu que acredita que é possível. Como você sabe, pastor? Porque Ele deu o melhor dele por você. Ele deu o melhor. Você está entendendo isso? Deus não começou de baixo para cima. Não, Ele já começou no melhor. Ele entregou Jesus, seu Filho unigênito. Ele amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está entendendo isso? Dá um glória a Deus, diz um aleluia aí. Deus deu o seu melhor. Por isso tudo quanto nós fazemos é o que? É gratidão. É reconhecimento daquilo que Ele já fez. Então aqui havia um problema, né, nesse lugar que não podia passar desapercebido. Sabe, existem problemas que a gente não consegue esquecer. Existem problemas que tiram o sono de muitos. Existem problemas que tiram o sorriso dos lábios. Existem problemas que tiram o vigor, a disposição. E aqui havia um problema que não poderia passar desapercebido. Existe uma boa localização para essa terra. A terra tem uma boa localização, mas existe um problema. Talvez é como a vida da gente. Tem tantas coisas boas, olha, tem isso bom, tem isso, mas quando chega na hora do mas a angústia vem, a tristeza vem. Parece que é aquele detalhe que pesa, né, que sobrecarrega. Então havia um problema que não poderia passar desapercebido. Que problema é esse? Que as águas não eram boas. Gente, a gente sabe qual é o valor da água. A gente sabe da importância da água para a sobrevivência do ser humano. Na verdade, sem água a gente não sobrevive.
a necessidade, a importância, o valor que tem a água. Então ele está dizendo: olha, essas terras são boas, mas existe um problema, as suas águas não. As águas que existiam ali eram águas poluídas, eram águas insalubres. O que significa isso? Que faziam mal à saúde, que não era bom, que não poderiam ser ingeridas, que na verdade estavam causando até mesmo morte. Você está entendendo? Um lugar bom, bem localizado, que tem tudo para ser bom, mas por causa de um detalhe põe tudo a perder. Por causa de algo contaminado, compromete tudo aquilo que é bom, compromete a boa localização. Então agora tem algo que não é bom para a saúde, causa mal, está gerando morte. Essas águas estavam gerando morte. Essas águas, talvez hoje, existe um pequeno detalhe, existe um mas na tua vida que está gerando morte. Talvez hoje existe um mas na tua vida que está gerando abortos espontâneos, abortos na vida financeira, abortos na vida ministerial, abortos na vida sentimental, abortos, na sua existência. Aquilo que era para vir, ser gerado e nascer no tempo certo, está sendo abortado por conta de algo contaminado. Era assim que estava essa região: morte, abortos, infertilidade, não produzia. Então o problema, entenda, não era a falta de água, não faltava água. E é isso que muitas vezes algumas pessoas entram em crise, porque dizem: não está faltando, não faltava água, mas a água que tinha não era boa, não era sobre não ter, era sobre aquilo que tinha não era bom. Quem sabe hoje você olha para a sua vida e se indigna, porque você fala: eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo. Por que isso está acontecendo? Porque talvez algo que você tem esteja como essas águas hoje, impedidas, sem capacidade de serem usadas, porque elas mais produzem morte do que vida. Elas mais produziam ali a morte do que vida. Então essas águas estavam ali, existiam, mas não podiam ser desfrutadas, não podiam ser usadas. Por quê? Porque eram águas de péssima qualidade. Sabe, eu não sei o que é o problema na sua vida hoje, eu não sei o que talvez esteja nessa qualidade inferior, mas o que eu sei, que aquele que é poderoso para transformar água em vinho, aquele que é poderoso para trazer à existência o que não existe, aquele que é poderoso para mudar todas as coisas, opera hoje aqui para mudar a nossa história. Hoje nós precisamos crer, estamos aqui no culto, fé. Então, talvez hoje o que você tem, você se indigna porque você fala: eu tenho, mas eu não posso usar. Eu tenho, mas se eu usar gera morte. Eu tenho, mas não gera vida. Eu tenho, mas não dá fruto. Eu tenho, mas não sacia. Eu tenho, mas não nutre. Eu tenho, mas nada de bom está acontecendo. A má qualidade da água estava comprometendo a produtividade da terra. Você está entendendo? Existia uma água naquele lugar, mas a má qualidade da água comprometia a fertilidade da terra, comprometia a vida humana, comprometia a fauna e a flora. Eu me lembro lá do Gênesis, quando o homem peca, a maldição não vem só sobre ele, vem sobre a terra. Amaldiçoada é a terra por causa de ti. Mas eu quero declarar que nós somos um povo que vai abençoar a terra, que vai abençoar o lugar por onde passa, porque nós caminhamos debaixo de bênção. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor vai dizer: escolhei hoje, aleluia, façam uma escolha hoje, obediência ou desobediência. Escolham hoje, façam uma escolha, morte ou vida. Nós escolhemos obedecer, nós escolhemos vida, nós escolhemos bênçãos. Pode dizer amém, glória a Deus aí. Nós escolhemos abençoar a terra. E aqui nós estamos vendo esse relato. A má qualidade da água está comprometendo a produtividade da terra, a vida ao seu redor. O que é ao redor? Há uma boa localização. Talvez tem gente que olha para você e diz: você tinha tudo para voar, você tinha tudo para crescer,
Você tinha tudo para ser um casal referência. Você tinha tudo para ser uma família modelo. Você tinha tudo para ter um ministério relevante. Mas, sabe, nós estamos vendo isso. Esterilidade, morte. Não sei se você já percebeu, mas nós vivemos a era dos resultados. Você tem que dar resultado. O mundo diz isso, você tem que dar resultado, não é assim? Dê resultado, custe o que custar. Dê resultado, não importa o que você tenha que fazer, não é assim? Entra numa empresa, tem uma meta. Entra numa loja, tem uma meta. Entra num trabalho, tem lá uma meta. Então, dê resultados, não importa o que você faça. Mas deixa eu te dizer, o não importa o que você faça pode valer para o mundo, mas não para o reino. O não importa o que você vai fazer para ter resultados pode ter valor para o mundo, não para Deus. Porque para Deus, aquilo que você faz para ter resultado revela quem você é. Aquilo que nós fazemos em busca de resultado revela quem nós somos. Por isso o mundo vai dizer, faça o que tiver que fazer, mas dê resultado. Deus não está preocupado com os seus resultados. Deus está interessado no seu caráter. Deus quer olhar para nós e ver um caráter como o dele. Deus quer olhar para a gente e ver um caráter segundo Deus. Deus não está preocupado com os resultados, porque se tivesse nós já nem estaríamos mais aqui. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com o processo. Ele não está preocupado com o que nós entregamos. Ele está preocupado com o que nós nos transformamos enquanto caminhamos com Ele. Enquanto estamos andando debaixo de uma palavra, de uma direção. Está entendendo isso, irmão? Você pode dar um glória a Deus, dizer um aleluia aí? Glória a Deus. Então o que você faz tem muito valor para Deus, porque revela quem nós somos. O irmão falava do coração, mas como é que um coração se revela? Através das nossas ações, através da nossa palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Então Deus está de olho, está interessado realmente não no nosso resultado, mas sim na nossa caminhada. Então de fato o que fazemos tem muita importância para Deus, porque o que fazemos revela motivação, o que fazemos revela o que está do lado de dentro, né? E a gente precisa entender isso. Lagoinha não é sobre aparência, é sobre essência. Não é sobre um prédio parecido, um povo, não, é um povo que tem o mesmo DNA, o DNA de Cristo, o DNA do sangue do Cordeiro, daquele que se entregou por nós. Sabe quando a gente fala de resultado, irmão? Pensa comigo, faz uma conta aí. 1 vezes 0 é igual a quanto? 1 vezes 0 é igual a 0. Tem gente que anda abatido, desanimado e busca conforto, motivação em tantas coisas vãs, por causa de frustração de resultado. E aí a gente olha para 1 vezes 0 e às vezes esse resultado talvez seja a vida de alguns que estão olhando dizendo, mas minha vida, o resultado é sempre 0, parece que não muda esse resultado. E aí a pessoa, no intuito de ver o resultado mudar, porque o mundo se move por resultado, você tem que dar resultado, você tem que apresentar, você tem que fazer algo, você tem que produzir. Aí você vai lá e altera esse 1, você faz 10 no lugar do 1, mas o 10 vezes 0 é igual a quanto? 0. Alguns talvez mais desonestos ainda vão mudar lá o 0 e colocar 1 na frente do 0. Só que quando você olha para a soma, quando você olha para a operação, você vê que o resultado é fraudoso. Quando você olha para o resultado final, você diz, olha, essa conta não bate. Sabe, quando a gente quer apresentar um resultado que não faz parte do processo que a gente vive, é o Espírito Santo que olha e diz, essa conta não está batendo, não está fechando. Você está apresentando um resultado que não tem a ver com a conta que você fez, que não tem a ver com a operação que você fez. Quem de fato crê que Deus está preocupado com o seu coração hoje aqui? Então se é sobre coração, não é sobre resultado. E às vezes a gente vai querer apresentar resultados. Então, como é que a gente muda essa conta? Não é mudando o valor do multiplicador. Não é mudando o valor do multiplicador. O 1 ali é o multiplicador. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar o valor do elemento que até então é nulo, porque 0 é nulo.
Já ouviu esse ditado? Esse aí parece um zero à esquerda. Hoje isso acaba na vida de muitos aqui, no nome de Jesus. Esse aí nunca vai ser nada porque é um zero à esquerda. Essa aí nunca vai ser nada porque é um zero à esquerda. Então, para de tentar mover o elemento multiplicador. O elemento multiplicador se chama Espírito Santo. Hoje o que eu faço, pastor? Hoje eu olho pro fator multiplicador, é o Espírito Santo. Hoje o que eu faço? Hoje eu olho para o elemento nulo e eu decido deixar de ser nulo. Eu decido me posicionar. Hoje eu decido que o Espírito Santo toque, altere esse elemento, porque pode ser nulo até agora, pode ser nulo até chegar na presença de Deus. Então o que é que precisa ser alterado? Às vezes a gente está alterando. Vamos mudar de igreja que as coisas mudam. Vamos mudar de empresa que as coisas mudam. Vamos mudar de parceiro que as coisas mudam. E a gente está mexendo nos fatores multiplicadores. Mas quando a gente entra com um elemento nulo numa igreja nova, o resultado é zero. Quando a gente entra num relacionamento novo, nulo, é zero. Quando a gente entra numa empresa nova com o elemento nulo, o resultado é zero. O que eu faço? Espírito Santo, toca nesse elemento nulo. Toca nesse elemento nulo nessa noite. Muda a minha história. Toca através da palavra, através do mover do Espírito. Por quê? Porque quando o elemento nulo se tornar ativo, aquilo que antes é morte, agora vai ser vida. Aquilo que antes era improdutivo, agora vai frutificar. Porque mudou o elemento que era nulo, ele passou a ser ativo. E hoje o Espírito Santo quer nos ativar, irmão, para ter uma vida reta diante de Deus, para glorificar a Deus não com palavras. Ele quer atitudes, Ele quer ações, Ele quer uma vida que aponte de fato para Ele. É sobre aquilo que nós carregamos do lado de dentro e vamos apresentar do lado de fora. E aí então, no verso 20 o que ele diz? E disse ele então: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Havia uma boa terra, uma boa localização, mas existia um problema. Hoje seu casamento é um bom casamento, a sua família é uma boa família, a sua vida cristã está caminhando, mas talvez exista algo lá que hoje compromete, algo lá que te impede de frutificar, de gerar vida ao seu redor. Pequenos detalhes. E no momento que o problema chega ao profeta, ele vai liberar uma palavra. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Ali havia uma palavra de um profeta, uma palavra profética. Eu tenho dito aqui alguns dias, irmãos, quando nós falamos de profeta no Antigo Testamento, profeta no Antigo Testamento é aquele que ouvia Deus e trazia mensagem para o povo. Posso ouvir um amém? O profeta ouvia a voz de Deus e trazia aquela palavra para o povo, direção, alinhamento, muitas vezes correção, na maioria delas. Porque a profecia vai produzir isso: confronto, correção, mas também consolo, exortação. Hoje a palavra de Deus diz que por muitas vezes e de diferentes formas, Deus falou por meio dos profetas. Mas a Bíblia diz: mas hoje Ele fala por meio do Filho. Você pode dizer isso? Diga: do Filho. No passado Deus falou por profetas, e hoje Ele fala através do Filho. João já disse: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aleluia. E Ele criou todas as coisas, e nada do que foi feito teria sido feito sem Ele. Quem é o verbo? Jesus é o verbo. Deus está falando: olha, no passado eu falei de várias maneiras por meio de profetas, mas agora mudou, já desde Jesus mudou. Como Deus fala? Através do Filho. Sabe o que isso representa, querido? Que no passado o profeta dizia assim: assim diz o Senhor. E hoje o profeta diz: assim diz a palavra de Deus. No passado o profeta falava o que Deus falou. No presente, profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Não existe uma revelação nova. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Por que é que muitas vezes a gente permite que a nossa água se torne amarga? Porque eu ouvi um profeta,
E o profeta falou algo que não está na Bíblia. Não existe uma renovação nova. Está entendendo? Eu esqueci. Telvos, avisa o povo lá que eu esqueci de mandar na minha palavra. Olha. Não, a revelação está aqui. Sabe o que nós provamos a cada dia? A iluminação da revelação que já existe. Não existe uma revelação nova. Está entendendo? Quer saber se alguém é profeta? Observa se esse profeta está pregando a palavra de Deus, sem pôr e sem tirar, aleluia, na íntegra, pura, não água contaminada, mas água pura. Por que a gente se contamina muitas vezes? Porque está ouvindo os outros falar para a gente o que a palavra não fala. A gente está recebendo promessa de homem que a palavra não promete. Aí tem homem e mulheres decepcionados. Não aconteceu o que Deus prometeu, não. Talvez você está esperando o que Deus nunca prometeu. Porque Deus, escuta essa, dá uma glória a Deus, por favor. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. A Bíblia não diz que Deus vela para que a palavra do homem se cumpra, mas Ele diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se é a Jesus que você está aplaudindo, pode ser maior, pode ser melhor, pode ser mais forte, porque Ele é digno de honra, Ele é digno do louvor. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Palavra de Deus. Querido, acredite, a tua família vai ser salva, porque Ele diz na sua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia. Então nós estamos vendo aqui, ele faz um pedido, e não é um pedido simples. Traga uma tigela nova e um punhado de sal. Havia um pedido ali, e nós vamos fazer uma analogia aqui, porque no antigo Israel se atribuía uma força purificadora ao sal, uma força de purificação, de preservação. Talvez hoje não seja diferente, né? O sal ele é bom para tanta coisa, né? Ele preserva. Você põe na carne, ele vai preservar a carne. Mas o que eu estou falando aqui, querido, não é sobre trazer sal para nós hoje aqui nessa noite. Lá era trazer sal numa tigela. Hoje não é sobre trazer sal. Hoje não é sobre colocar sal. Hoje não é sobre pisar sal. Hoje é sobre ser o sal. Porque Ele disse: sejam o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Elemento de purificação, elemento de preservação. Sabe, Ele está pedindo ali algo importante. E eu acho lindo porque ele diz aqui tigela nova, mas a versão King James diz um cântaro novo. Muda tudo. Então ele diz: olha, traz um punhado de sal numa tigela nova, ou um cântaro novo. Sabe o que isso está falando? De um recipiente que vai receber o agente purificador. O sal é o agente que purifica no contexto de Israel antigo. O sal era o elemento que preservava. Hoje existe um elemento que santifica. Ele se chama Espírito Santo de Deus. Um elemento que purifica, um elemento que preserva, um elemento que convence, um elemento que orienta, um elemento que corrige uma pessoa. Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Precisa ter um recipiente para receber o elemento que vai purificar. Um recipiente, e ele está falando ali: olha, traz o que? Uma tigela nova, traz um cântaro novo. Eu podia pedir para você erguer as mãos aqui, irmão, mas não precisa, só pensa. Quantos aqui estão cansados de viver a mesmice? Quantos estão cansados de viver da mesma forma, de viver do mesmo jeito, viver da mesma maneira, dia após dia, frustração após frustração, decepção após decepção, esperando um dia passar depois do outro? Sabe, a gente às vezes está cansado disso, de viver as mesmas coisas. Só que entenda, não espere resultados diferentes. Não espere resultados novos, enquanto você continua fazendo as coisas da mesma forma.
Olha, a cidade é boa, a terra está contaminada, a água está contaminada, mas ela não vai ficar assim. Existe uma palavra profética, existe uma palavra de Deus. O que vocês fazem? Trazem uma tigela nova, façam algo novo. Alguém pode fazer algo novo aqui nessa noite, alguém pode apresentar algo novo a Deus, alguém pode se colocar diante de Deus nessa noite de uma maneira nova. Olha só, sabe, não espere resultados diferentes agindo do mesmo jeito. Não espere ter resultados diferentes enquanto você continua fugindo dos mesmos processos. Traz uma tigela nova, traz algo que nunca foi usado, traz algo que é puro, traz algo que é separado. Sabe, Deus não vai fazer de qualquer jeito, nem vai fazer de qualquer forma. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus que o céu clama: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, traz, essa situação pode mudar sim, mas precisa vir em algo novo. Sabe qual é o problema de a gente insistir em ter resultado sempre do jeito velho? É que a gente não está preocupado com a qualidade daquilo que vai ser produzido. Eu estou preocupado só com o resultado. Eu não estou preocupado se vai ser puro. Eu não estou preocupado se vai ser bom. Eu não estou preocupado se vai ser digerível. Por isso que às vezes Jesus fala: olha, por vocês não serem nem quentes nem frios, serem mornos, eu estou a ponto de... Quando a gente não está preocupado em rever processos, a gente só está dizendo que o nosso interesse é o resultado. Eu não vou rever processos, eu não me sujeito a processos. Não, não, o negócio é apresentar resultados. Não, Deus está mais preocupado com o processo do que com o resultado. Quando nós vamos ler as histórias bíblicas, nós vamos ver homens e mulheres de Deus passando por processos. Por quê? Porque processo tem a ver com o homem, resultado tem a ver com Deus. Um planta, outro rega, outro colhe. Diz amém, irmão. Vamos lá de volta na dinâmica. Um planta, glória a Deus. Outro rega, aleluia. Outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso o processo é com o homem: plantar, regar e colher. Mas quem faz crescer, quem faz multiplicar, quem faz transbordar é o Senhor. Por isso não fuja do processo. Não fuja. Não tem como colher sem plantar. Não tem como regar o que não foi plantado. Não começa regando, começa plantando. A gente quer inverter, né? Porque a gente está mais preocupado com o resultado, mas Deus está mais interessado no processo. E aí a gente vê o ano passar, o tempo passar e nada. Mas Deus tem cura para as nossas águas hoje. Deus tem cura para nós nesse lugar. Então a tigela, ali o cântaro, né? São novos. É novo, aleluia. Precisa ser novo por quê? Porque o novo de Deus já está disponível a cada manhã. A palavra de Deus não me diz que a gente vive de mesmice. Por isso que eu digo: como pode alguém que está andando com Deus eu estou meio cansado dessa rotina, dessa repetição, está ficando meio monótono. Irmão, que vida você está vivendo? Porque a minha Bíblia diz que no Senhor nós somos renovados de glória em glória. Que em Deus tem renovo de vida a cada manhã, tem renovo. Há um renovo, há algo novo da parte de Deus. Mas por que eu não estou vivendo esse novo? Porque talvez eu estou apresentando algo velho. E Deus não coloca vinho novo em odre velho. Porque o odre não suporta. Para de reclamar de não receber vinho novo. Aleluia. Não, aqui ninguém está todo mundo satisfeito. Está satisfeito com o que está recebendo da parte de Deus? Eu não sei você, eu estou, mas eu sei que Ele tem mais. Eu quero aquilo que Ele tem mais. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Então para de reclamar que o vinho novo não veio, porque o vinho novo já está disponível. Só deixa Ele te transformar num odre novo. O vinho novo já tem, só precisa de um odre novo disponível. Nós estamos dizendo: Senhor, cadê o vinho? Cadê o vinho novo? Que todo mundo fica falando: bem-vindo ao novo, e para mim está a mesmice. Deixa hoje Ele colocar esse odre no fogo. Deixa hoje Ele colocar esse odre para purificar, para tirar as impurezas, para tirar ainda aquilo que não deveria mais estar.
Ali é novo, e está novo, e tem para quê? Porque existe algo novo da parte de Deus. Eu creio que hoje Deus tem algo novo para nós. Irmão, eu não venho para um culto, mais um culto. Tem gente que vem que para assim, mais um culto. Cadê? Onde que eu coloco meu dedo para colocar a presença? Não é sobre a minha presença, é sobre a presença dEle. Eu não vim para marcar presença. Eu não vim para marcar presença. Eu vim para ser tocado por uma presença. Para ser tocado, mudado, transformado por uma presença. Não, a gente está vindo, vim bater culto. Não, eu não vim. Eu creio que hoje eu vou sair diferente a cada reunião, a cada momento. Por quê? Porque eu não vim escutar a palavra de um homem, eu vim escutar a Deus. Eu tenho tanta fé que é um homem que está falando ali na frente, mas eu estou escutando a Deus falar comigo. Foi tão lindo, nós estávamos no sábado, no domingo ministrando na conferência. E uma família, nós estávamos na Fazenda Rio Grande, e uma família de Almirante Tamandaré foi tocada para estar no culto, Teus. Eles têm um filho, idade de Israel, assim, 5 anos, acho, a menina. 1 hora antes do culto, a menina começou a chorar. E eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto do tio Diel, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto. Resultado, a família teve que ir para o culto. E eu louvo a Deus pela nossa equipe do Kids, porque famílias estão se rendendo a Jesus através da vida das crianças. Famílias, eu tenho escutado 2, 3, 4 que já disseram, nós ficamos nessa igreja por causa do Kids. Que lindo. Jesus acima de tudo, né, irmão? Você entende? Só estou dizendo, fomos impactados pelo trabalho do Kids. E aquela menina moveu a família saiu de Tamandaré, foi até a fazenda. Estão no culto. Tinha um dos rapazes ali que tinha um problema com a vida ali precisava ser alinhada. Antes de nós pregarmos, um dos pastores sentiu de subir na galeria e orar por ele. Subiu e orava por ele. Quando orava, terminou a oração, porque ainda existem homens como Isaías, que não vão se calar, que não vão se dobrar, né? Que não vão ter medo de ser cancelado, que não vão ter. E ele vai olhar para o menino e dizer assim: olha, Deus está mandando você hoje sair da janela. Hoje é noite de você sair da janela. Mas só o pastor e ele sabiam. Subi para pregar. Fizemos a oração, a introdução. Falei, agora vamos ler a palavra. Atos capítulo 20, eu quero falar nessa noite acerca de Eutico, o menino que caiu porque estava na janela. Porque Deus é fiel. Deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite: pare de zombar da palavra de Deus. É tempo de vivê-la. Essa palavra vem para trazer vida para nós. Deus é real. Eu não sei, quando a gente escuta coisa assim, se fala, olha como Deus é. Olha como Deus é pontual, é preciso. Então, eu creio que Deus tem algo novo. Mas receba o novo de Deus nessa noite de uma maneira nova. Às vezes a gente está querendo, né, receber do mesmo jeito. A gente está querendo se comportar do mesmo jeito. Irmão, isso aqui não... A cada dia é novo. Meu Deus, olha que dia que o Senhor me deu. Eu quero entregar para Ele hoje a melhor adoração. O que você faria se você soubesse que hoje é o teu último dia? Talvez você cantaria como nunca antes. Talvez você adoraria Ele como... Você não ia se preocupar com os outros. Você não ia se preocupar se alguém... você é desafinada. Não, você grita demais. Não, você só iria se preocupar em dar o teu melhor de fato a Ele. É naquele momento então que Ele dá a instrução, é trazido até Ele uma tigela nova, um cântaro novo, porque existe algo novo disponível da parte de Deus. E o verso 21 diz: e ele foi a nascente. Ele libera uma palavra, eles obedecem aquela palavra, e agora ele pega aquilo que foi obedecido e vai até onde? Até a nascente. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta mudar o curso do rio sem antes tocar a fonte. Tem gente que está tão cansada da vida, porque fica resolvendo os problemas do meio do caminho, mas nunca foi na raiz de todos eles. Não adianta ficar querendo tirar sujeira do meio do rio. Não, vamos tentar purificar essa água aqui no meio. Não, nós precisamos ir na fonte. Nós precisamos ir na nascente. Nós precisamos ir aonde todas as coisas começam. É lá que nós precisamos ir, é na raiz. Muitas pessoas se cansam por quê? Porque elas passam a vida resolvendo consequências. Vivem resolvendo consequência do problema, mas nunca vão na raiz do problema.
Nunca vão ali, eu estou com a minha vida financeira toda, e aí resolve, e faz um empréstimo, e faz não sei o quê. Vai lá, faz uma pesquisa, um mapeamento, observa como está. O casamento está tudo errado, e aí ficam resolvendo probleminha diário. Não, senta e tem uma DR abençoada. Sabe, eu tenho aprendido algo, que isso vale tanto para as nossas esposas quanto para Deus. Experimenta todos os dias, ou pelo menos 1 ou 2 a 3 vezes por semana, chegar para tua esposa e dizer assim: escuta, meu bem, você pode me falar aí o que é que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Acabei de dizer, vale para a mulher e para Deus. Deus, o que é que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? Tem coragem, irmão? Outra coisa, Deus, o que é que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? E por último, Deus, o que é que eu estou fazendo que eu deveria fazer ainda melhor? Só que a gente vai tratando consequência e não vai na raiz do problema. Aí a gente trata um dia, daqui a pouco a gente está do mesmo jeito. Ele faz o que? O profeta vai até a nascente, porque não adianta tocar o curso sem curar a nascente, sem curar a fonte. Mas entenda isso: se a fonte for curada, se a raiz for sarada, se a nascente for santificada, todo mais o será. Quando a gente cura a fonte, tudo que vem depois já parou? O dízimo tem a ver com isso. É a primeira parte que você dá para santificar o resto, a primícia para você santificar o resto. Tem a ver com o coração, tem a ver. Então vai na fonte, vai na raiz. É na nascente que as coisas começam. É na nascente, por isso que precisa ser lá que comece a cura. Sabe, cansa a gente ficar só resolvendo consequência, porque você resolve ela, você passa um mês bem, quando dá um mês, volta tudo de novo. Às vezes não dá um mês, irmão, é uma semana, porque a gente fica resolvendo consequência. Irmão, quando a gente está doente, não tem sintomas, gripe, dá febre, dá dor no corpo, isso é ruim, dá um mal-estar, mas no fundo é bom. Sabe por quê? Porque se não tivesse sintoma, você morria com a doença sem saber. Então o sintoma não é para matar, o sintoma é para indicar que necessita de cura. O sintoma é para indicar que existe algo que não está bem, mas que deve e pode ser curado. Só que tem gente que ameniza o sintoma, mas não trata a doença. Toma um remedinho para dor de cabeça, mas não procura ver o porquê da dor de cabeça. Toma um remédio para baixar a febre, mas não procuram ver porquê daquela febre. Se existe a febre, é um sinal que tem algo no corpo que não está bem. Tem gente às vezes com febre espiritual, irmão, e gente com febre fica indisposto, mal-humorado, não quer ver gente, não quer servir. Lembra da sogra de Pedro? Jesus entra lá e cura, porque Jesus cura. E quando ele cura a sogra de Pedro, o que ela começa a fazer? Começa a servir, porque eu sou curada, e curada eu não consigo mais ficar parado. Eu vou fazer uma analogia para os homens entender, que o homem tem que ter uma linguagem. Você já viu a luz do óleo acender? É desagradável, não é? Tem gente que quer dar um jeito, né, Paulão, quando a luz do óleo acende, tem homem que está mais preocupado em fazer a luz apagar do que resolver o problema. Tem vídeo na internet que o cara pinta de preto o lugar da luz para ele não ver a luz. Tem gente espiritualmente assim: não, eu não quero ver o problema, eu não quero enxergar que a luz acendeu. Sabe, irmão, só que se a gente não der valor para essa luz que acendeu, o motor vai espanar, o motor vai fundir, e a hora que fundir não anda mais. Por isso, valorize os sinais. Quem valoriza sinais, meu Deus, preserva-se de desgastes, preserva-se de prejuízo, preserva-se de danos. Quantos sinais, eu aprendi, irmão, depois de apanhar muito, eu aprendi a observar os sinais. E não é misticismo, irmão, não. Acendeu é porque está faltando óleo. Se está faltando óleo, vamos trocar o óleo, vamos trocar o filtro, vamos resolver o problema. Se tem dor, é porque tem algum mal. Se tem febre, é porque tem alguma inflamação. Vamos tratar. Mas a gente quer, para fazer a dor passar, a gente quer apagar. Depois não reclame se a vida perecer.
Depois não reclame se o motor do carro fundir. Deus avisa antes. Sabe, da nossa vida Ele está falando. Então é na fonte. Por isso a ação do profeta começa na fonte. Sintomas só indicam que existe uma enfermidade. Sabe, aquilo que a gente faz só demonstra o que a gente carrega. Então, hoje à noite a gente parar de amenizar sintoma, irmão. Quando você vai no médico, o que ele faz? Ele olha para você e já diz, tudo bem que ele vai dar um dipirona, mas aí já é outro assunto, é outra pregação. Mas ele olha para você e diz assim, estou sentindo, porque tem gente que quer assim, né? Tem que sentir o que eu estou passando. Não, talvez, o que ele faz? Ele diz assim, qual é os teus sintomas? E aí você começa a falar. E enquanto você mesmo fala os teus sintomas, você mesmo começa a identificar a tua enfermidade. Você começa a identificar a necessidade de tratamento, mas você também começa a enxergar a realidade de cura. Tem uma enfermidade, tem um tratamento, mas existe cura. Então aprenda a valorizar os sinais. Não é sintomas, não são a doença em si, mas apontam que ela existe. Eu vou falar aqui algo meu, tá? Não tenho dado, não pesquisei, não tenho... Mas eu penso que talvez a gente, se pesquisasse, ia se assustar de descobrir que as doenças que mais matam não são as incuráveis, mas são aquelas que não foram tratadas. Tem gente que morre de doença simples, porque simplesmente não quer se sujeitar a um tratamento. Sabe o que eu estou dizendo? Que pode ter gente morrendo de coisa que tem cura. Tem gente que pode estar perecendo espiritualmente de coisa que tem cura. Tem gente hoje que está abortando espiritualmente de coisa que tem cura, de mal que tem cura. Verso 21, e aí ele diz, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, e nem deixará a terra improdutiva. Sabe o que agora acontece? Agora, pela ação de Deus, porque é só Deus que pode, é só Deus que faz, é só Deus que cura, é só Deus que restaura, é só Deus que transforma, é só o Espírito Santo que convence, é só Ele, é só Deus que pode fazer. Mas agora, pela ação divina, o que antes era contaminado, agora está purificado. O que antes não gerava vida, o que antes comprometia a terra em que habitava. Quero declarar que nós seremos um povo que a terra vai dizer, olha, por causa dessa pessoa, meu bairro é uma bênção, a minha rua é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Que a gente seja aqueles que quando chega alguém dá glória porque veio, não glória porque vai. Olha que bênção que ela chegou, que bênção que ele chegou, porque quando chega muda, quando chega uma atmosfera, quando chega a vida do Senhor. Então agora o que antes estava contaminado, o que antes não poderia ser ingerido porque fazia mal, causava morte, agora está purificado, agora está transformado. Você pode dar um glória a Deus, pode dizer aleluia. Agora está restaurado, por quê? Porque tudo aquilo que Deus toca de verdade, Ele transforma. Não tem nada que seja tocado por Deus de fato e que continue da mesma forma. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, mas se Ele tocar, aleluia, vai ser purificado. Eu sou um homem pecador no meio de um povo pecador, mas se Ele tocar, vai ser transformado em nome de Jesus. Agora a água está curada, agora a água está transformada, agora a água já não causa mais morte, né? O texto está dizendo ali, o texto termina relatando, não causará mais morte e nem deixará a terra improdutiva. Você já pensou? Uma terra que tinha tudo para ser produtiva, mas por causa da existência de algo se tornava improdutiva. Pastor, eu até estou produzindo, mas talvez não tanto quanto você poderia em Deus. Eu até estou colhendo, mas não tanto quanto você poderia em Deus. Sabe, eu falava com a minha esposa ontem, é tão lindo o trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Hoje a gente acha lindo os legendários, e são,
Mas quanto mais sério for esse trabalho aqui, menos homens vão precisar levar 40 anos para descobrir o que é ser homem. Sabe, não deveria ser motivo de alegria 50 anos para subir uma montanha e descobrir o que é ser homem de verdade, o que é não trair, o que é não adulterar, o que é falar a verdade, o que é ter caráter. Não, as nossas crianças com 6, 7, 8, os rockets, os jovens já estão aprendendo, vão ser homens de verdade que honram, que preservam, que cuidam, que protegem a sua família. Eu penso que tinha que ser para quem nem conheceu, né? Mas às vezes o que a gente está fazendo com tudo que a gente está ouvindo? Parece que entra por aqui e sai por aqui. Será que a gente nunca falou acerca do que é ser homem aqui? Será que a gente nunca ouviu uma boa mensagem chamando a atenção da gente para o homem? Então que a gente entenda isso, a importância de ser uma terra produtiva. E eu quero crer no nome de Jesus e declarar que a nossa terra vai produzir muito. Que hoje Deus está indo na fonte, irmão. Está indo na fonte, está curando a fonte, está curando a essência, está tirando a esterilidade. E vai ter produção, vai ter multiplicação, vai ter frutos, porque Ele é fiel para produzir. O que é que mudou? E fica de pé, por favor, para nós orarmos. O que é que mudou? O fator multiplicador? Não. O que mudou foi o elemento que antes era contaminado. Pastor, eu não deixei de ser contaminado quando entrei na igreja. Tem gente que entra e às vezes sai mais contaminado. O que nos purifica é a presença daquele que é santo, é o toque dele na nossa vida. E hoje eu creio que através da sua palavra ele está tocando. Sabe, você entendeu? Que quando você sai por uma terra, você pode fazer dela amaldiçoada ou abençoada. As tuas rodas são de bênção ou de maldição? Os meios que a gente passa são de bênção ou de maldição? Que hoje, a partir de uma água curada, seja de bênção. Por onde passar, seja de multiplicar, de frutificar, de produzir vida.